Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Quanto povo aí está se deslocando, né? Nós vamos iniciar hoje a lição número 8, né, que é sobre os clamores da alma, né? O texto básico está no livro de Salmos, capítulo 42, versículo de 1 a 8. Os irmãos podem... Quem está com a revista, lição 8, quem não está, só abrir a palavra do Senhor, Salmo 42, vai estar projetado aqui atrás, né? Nós estamos dando continuidade ao ensino desse trimestre, a qual nós estamos falando na visão onde nós cremos na tricotomia, ou seja, no corpo, que o ser humano é corpo, alma e espírito, né? Na semana passada, nós falamos, né, a professora Mônica nos apresentou muito bem aí, né, na visão dos aspectos da complexidade que a alma tem, não é isso? E nós vamos falar alguns pontos aqui também, vai ser bem continuidade, né? Salmo 42, versículo 1 diz assim: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a tua misericórdia, e de noite a tua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Palavra do Senhor. Bom, para nós entendermos o que é, por que a nossa alma, e o salmista ele usa o termo que a minha, assim como o cervo brama, a palavra brama aqui é no sentido de anseia, deseja, né? Então, assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por Deus. Para a gente entender por que a nossa alma ela tem um anseio, ou ela tem um desejo de estar com Deus, a gente tem que se lembrar que, quando Deus cria o homem, né, você vai lembrar disso, Deus criou o homem totalmente puro. Sim ou não? Sim. Deus criou o homem, obrigado, amado, totalmente puro. Então, ele tinha um corpo imortal, ele tinha uma alma dedicada e ligada a Deus, e um espírito também puro e ligado a Deus. Mas aconteceu um fato. Por causa da desobediência do homem, ou seja, por causa do pecado,
aconteceu que o homem, ele passou a ter o seu corpo, a sua alma e o seu espírito impuros, né? Então, vou lembrar para você, lá em Gênesis 3,19, que Deus diz assim para Adão: você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, Deus estava falando para ele que agora o corpo dele já não seria mais imortal. Se você ler também em Efésios 2:1, né, no passado, passado que Efésios 2:1 fala é antes de conhecer Jesus. Então, no passado, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados. Então, em Romanos 5:12 vai te lembrar também que por causa de um só homem o pecado entra no mundo. Então, a partir daí, o homem passou a ser impuro, ou seja, um espírito impuro por causa do pecado, um corpo corruptível na morte e, em consequência disso, uma alma, né, que precisa sempre de Deus, porque o espírito também precisa, e como o homem nasce já está sem Deus, então existe essa necessidade da alma do homem de estar com Deus, porque ela foi criada para este fim. Veja que quando o indivíduo se converte, eu pergunto a você, você entrou na igreja e você naquele dia estava com gripe, estava gripado. Aí foi o culto que você aceitou Jesus naquele dia. Eu pergunto a você, necessariamente você vai sair da igreja sem gripe? Sim ou não? Não. Porque você estava com uma enfermidade no corpo e você aceitou Jesus e agora o seu espírito foi regenerado. A sua alma é a mesma coisa. Ela entra, assim como existem as necessidades, os problemas da alma, elas vão continuar existindo. E aí, olha que texto, eu gostaria que você lesse, se possível, projetasse o texto aqui, em Romanos 8:10. Eu acho esse texto muito esclarecedor em alguns pontos, que diz assim, ó, Romanos 8:10. E se Cristo está em vós, olha bem, o texto está dizendo assim, e se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Então, o que o texto diz? Quando você conhece o Senhor, você recebe um processo de que seu espírito é regenerado. Ou seja, ele volta novamente aos padrões que Deus gostaria que fosse. Mas o seu corpo e, consequentemente, a sua alma continuam com as mesmas mazelas que você tinha antes de vir para a presença de Deus. É lógico que Deus ele pode fazer algumas coisas. Eu já vi a experiência de pessoas que entraram na igreja doente, no dia que se converteram foram curadas, mas isso é da economia de Deus. Mas o importante é você entender que na conversão, a regeneração, ela ocorre no espírito. E aí, olha o que acontece. Você agora tem, né, uma alma, quando você se converte, o espírito agora está regenerado, mas a carne continua. Então, existe uma batalha constante entre a vontade do corpo, ou da carne, e a vontade do espírito. Então, e aí você imagina quanto mais aquele que não tem Deus. Por quê? Porque a nossa alma, ela tem uma característica, por conta, lembra, o que a alma é? Intelecto, vontade, não é isso? A sua alma tem uma necessidade constante de saciedade de Deus. Ou seja, nós precisamos de Deus. E aí aquele que não tem Deus na sua vida, como ele não tem Deus, ele não encontra o que ele busca outras coisas para saciar essa ansiedade, e como ele não encontra Deus,
ele continua com essa necessidade. Então você vai ver pessoas que são bem-sucedidas nesta terra em termos financeiros, tem até família estruturada, mas essa pessoa não é feliz. Você já viu pessoas assim? Por quê? Porque apesar de ter tudo aqui, o que a alma dela está necessitando, ela não tem, que é da presença de Deus. E quando você se converte, você entra num processo de recuperação da alma, a gente vai falar disso, porque agora você está tendo a presença de Deus na sua vida, que é o Espírito Santo, né? Então nós vamos entender agora, então, por que a sua alma clama? Porque ela precisa de Deus, ela necessita de Deus, e cabe a cada um de nós entender, né, como esse processo de saciar a alma ocorre, né? É onde a gente vai nessa manhã buscar entender esses principais pontos, né, sobre esse clamor que a alma tem, né? Ou seja, essa vontade de estar com Deus. Abrindo parênteses interessante, no salmo que nós lemos, por que o salmista faz um comparativo, quando ele fala assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma necessita da presença de Deus. Por que o salmista faz essa comparação? Então, se você lembrar um pouquinho, que o cervo é um animal do campo, animal silvestre, e ele tem uma pele muito fininha, muito fina, e por conta disso, o cheiro dele é muito identificável pelos predadores, leões, tigres, né? Então, quando o cervo se sente ameaçado, quando ele sabe que o predador dele está, o que ele faz? Ele mergulha no rio, nas águas, nas correntes. Por quê? Porque a corrente da água disfarça o cheiro dele, encobre o cheiro, e aí os predadores não conseguem o farejar. Então, o que Davi está dizendo? Que dessa mesma forma, a minha alma, que é carnal, que é problemática, e que é alvo constante, porque cheira a carne, cheira as coisas deste mundo, e é alvo constante da ação do adversário, para que ela passe a não mais viver sobre o medo, sobre a ação do adversário. Ela precisa de Deus, porque Deus, ele faz o quê? O pecado é eliminado. Ou seja, nós precisamos de Deus, porque através dele nós nos sentimos seguros. É essa comparação que Davi está fazendo. Quando ele sabia que quando ele estava perto de Deus, ele não precisava temer dos inimigos, ele não precisava temer dos problemas. E é isso que nossa alma precisa de Deus, porque quando nós estamos com Ele, nós estamos seguros. Amém? Dá para fazer uma mensagem com esse texto só sobre ele. Mas acho que é interessante a gente ver, até porque foi um texto que foi escolhido pelo pastor Joá Caetano nessa revista. Eu achei prudente a gente explicar, e ele usa esse comparativo muito bem para falar que a sua alma clama por Deus. E aí eu quero te fazer uma pergunta, a pergunta que eu fiz aos professores na reunião de ontem. Assim como o nosso corpo, ele adoece, eu pergunto a você, a nossa alma, ela fica doente? Sim ou não? O pessoal falou com total convicção. A nossa alma fica doente. Eu vou ler um texto aqui também, um de tantos que existem, né? Mas no Salmo 30, versículo 2, o salmista diz assim: Senhor meu Deus, a ti clamei, e o Senhor me curaste. Salmo 41, 4, dizia eu: Senhor, tem misericórdia de mim e sara a minha alma, porque pequei contra o Senhor. Salmo 41, versículo 4, né? Então é o seguinte, a alma, ela é suscetível
a gente pode usar o termo doenças, sim, há doenças. Mas a gente tem que lembrar que existem dois viés importantes para nós analisarmos essas doenças da alma, né? Uma delas que você vai analisar é quando você tem doença da alma por ausência de Deus. Esse é um fato, ok? Porque já que a sua alma precisa de Deus, certo? A sua alma é o centro das suas emoções. A gente pode dizer que a alma tem vários aspectos, mas vamos usar aqui a alma com a mente, os nossos pensamentos, os nossos desejos, aquilo que processamos, aquilo que vemos, a nossa história pregressa antes, ou seja, aquela nossa história antes de aceitar Jesus, né? E toda a nossa convívio. Mas quando o homem é ausente de Deus, existe uma grande doença, que a gente pode dizer que é uma doença da alma, sim, que é o pecado, ok? Porque o pecado, ele afasta o homem de Deus, enquanto que a alma precisa de Deus. Então, olha que coisa, a sua alma buscando a presença de Deus e o pecado te afastando de Deus. Então, por conta disso, a sua alma tende a ter mais necessidade de buscar saciedade. Esse buscar saciedade, você encontra isso para aquele que não tem Deus em vários problemas. Vícios, por exemplo, são exemplos de busca de saciedade que a pessoa tem, ela não sabe o que é essa saciedade. Então, se você que está nos vindo aí, que ainda não tem uma experiência com Deus, está em situações difíceis, eu quero te dizer que a sua alma precisa de Deus, e isso é que ela está anelando, não por vícios, não por drogas, não por outras coisas que você acha que você vai se sentir feliz, mas sim por Deus. E aí, o que nós temos que analisar, que por conta dessa necessidade, se você considerar o pecado uma doença, como a gente está falando, nós precisamos buscar o que? É a cura dessa doença. E quem é a cura do pecado? Quem é aquele que veio para remir os nossos pecados, para perdoar os pecados? Jesus. Então, quem é a cura do pecado? Jesus. A gente fica procurando algumas coisas mais complexas, né? A cura do pecado é você fazer isso ou fazer aquilo. Não, querido, a cura do pecado é Jesus, ponto. Agora, quanto mais você se relaciona com Ele, quanto mais você é íntimo dEle, mais curado você é. E aí você vê o seguinte, tem um texto que eu gosto muito de frisar, que está em Ezequiel 18, 20, para você pensar o seguinte, muitas vezes a gente olha com doenças da alma, e às vezes a gente fica se perguntando assim, será que foi meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio? Então eu queria que você visse esse texto, Ezequiel 18, 20, a alma que pecar, essa morrerá, redondo, a alma que pecar, essa morrerá, o filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, o que o texto está falando, querido? Que os problemas da alma não é do seu pai, da sua mãe, é seu. Aí você tem que entender, a gente tem que parar de culpar a maldição hereditária, essas coisas não, querido. Você tem uma oportunidade de se relacionar com Deus, você tem uma oportunidade todos os dias de estar com Deus, então é você que tem que buscar o perdão, é você que tem que buscar tudo aquilo para você sarar dos pecados, né? Então o texto, por quê? Porque existe uma morte, assim como o corpo, você pegou uma doença humana, física, você tem que tratar, para que você não morra. A sua alma, a mesma coisa. Você tem um problema da alma, e no caso aqui o pecado, especificadamente falando, se você vive uma vida de pecado, e lembra, pecado constante, pecado normal,
A Bíblia chama isso de iniquidade, ok? Iniquidade é quando você peca constantemente e você acha isso normal. Você vive uma vida cometendo pecado e acha isso comum. E o que acontece, que o texto até fala, o que acontece com a alma que peca? Morre. Só que a morte agora ela é eterna, entende? Então é importante entender isso, que a nossa alma ela busca essa cura constante e o pecado é a principal doença que leva o ser humano para a morte eterna. Mas observa o seguinte, eu tenho encontro com Jesus, eu aceitei Jesus, isso quer dizer que eu nunca vou ter doença nenhuma da alma? Não. Assim como você aceitou Jesus, você pode pegar gripe, você pode pegar qualquer outra doença, corpo, da mesma coisa a sua alma também está suscetível. Só que são coisas diferentes. Por quê? Porque nós temos algumas doenças da alma que nós temos um consolador que nos trata por ela, que é o Espírito Santo que habita em você. E você também está suscetível a doenças da alma periódicas. Quer ver um exemplo? Você é um homem de Deus, uma irmã de Deus, mas aí morre alguém da sua família, uma pessoa que você gosta muito. Você vai ficar triste? Vai. Você vai ficar angustiado? Vai. Você vai sentir saudade da pessoa? Vai. Isso é pecado? Não. Isso é que a sua alma está, minha alma está angustiada. É diferente de falta de fé, mesmo você estando triste, por ausência da pessoa, pela forma que ela morreu, etc., todo aquele processo né? Mas óbvio que você tem fé e tem esperança de que você sabe que o porvir, né, morreu em Cristo, sabemos que um dia vamos encontrar essa pessoa. Mas mesmo assim, são fases da vida, a gente fica triste, né? Isso não é pecado, isso faz parte, porque você tem sentimentos, você tem emoções, isso faz parte da sua vida, né? A diferença é que isso foram consequências de situações que vão ocorrer e tal. Não é indiretamente porque você vive em pecado, não é isso, ok? Mas sim porque você tem emoções, tem sentimentos. Então nós precisamos entender que existe essa diferença, né? Mas a nossa alma sempre ela vai buscar a presença de Deus. Tanto é que, olha bem, que quando chegarmos na glória, a Bíblia fala assim que lá, toda lágrima será enxugada. Por que o texto fala toda lágrima será enxugada? Porque nós passamos aflições, querido. Nós passamos lutas aqui. Até Jesus, quando esteve aqui, vocês sabiam que Jesus, ele se angustiou quando ele esteve aqui na terra? Sim, se você ler Mateus 26, 38, Jesus ele fala, a minha alma está em profunda angústia ou profunda tristeza, porque ele também sentiu, já que ele se fez homem, ele teve os mesmos sentimentos, os mesmos do que nós passamos aqui, mas nós precisamos separar isso, a sua alma, ela precisa de Deus, quanto mais você se enche de Deus, mais feliz você menos suscetível às doenças da alma. Aproveitar o momento que estamos vivendo. Quanto mais você se enche de Deus, mais você está imunizado às doenças da alma. Sim, quanto mais você se enche de Deus, mais imunizado você é das doenças da alma, ok? Mas não quer dizer que você não vai ter alguma delas, porque algumas, algumas você vai tratar, e a gente vai falar sobre a visão do que é libertação. Mas aí você tem uma doença da alma. O que você precisa fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é busque ao Senhor, ok? Primeira coisa que você tem que fazer, busque ao Senhor. A busca ao Senhor vai te fazer se aproximar a tal ponto de Deus,
que você vai começar a preencher, né, os vazios. E olha que interessante, a nossa alma ela é tão complexa, que mesmo você, sabendo o que tem que fazer, você não faz, não é? Eu gosto muito de um texto que Paulo, ele confessa bem, né? Quando ele fala assim, deixa eu achar aqui o texto, que Paulo, ele fala dessa necessidade aqui. Aqui, ó, em Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim não habita bem algum. Ele está falando da carne, né? E com efeito querer estar em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Ou seja, ele sabe o querer, né? Ele sabe que ele precisa fazer o certo, mas às vezes a carne, por causa da raiva, do estresse, da amargura e de várias outras coisas que a gente vai falar, nós não fazemos o que é certo. Porque a nossa alma e a nossa carne ficam ali brigando no espírito ali, né? Então, isso, você está entendendo que isso são coisas que nós vamos passar aqui. Só que quanto mais você se aproxima de Deus, mais você é menos suscetível a esses pontos. Então, o primeiro ponto que eu te recomendo, querido, tá com eu vou falar alguns pontos aqui que a gente pode até chamar de doenças da alma, mas para que você busque ao Senhor, para que você ore ao Senhor, para que você tenha uma relação com Deus, né? E aí, você se aproximando de Deus, você vai conseguir encher, preencher essa saciedade que a sua alma tem dele. Então, você se vai tornar mais realizado. Mas também, eu quero dizer uma coisa aqui, às vezes as pessoas confundem um pouco isso, né? Muitas vezes, assim como a gente se converte, e a Bíblia diz que o Senhor, olha bem, hein, Deus lança tudo o que aconteceu para trás na sua vida no mar do esquecimento. Olha que coisa, o que Deus está querendo dizer, querido? Você fala assim, Deus realmente esquece as coisas? Não, Deus é onisciente, né, tudo. Mas olha o que Deus quer dizer, mesmo eu tendo esse poder de conhecer todas as coisas, eu recuso me lembrar dos seus pecados, eu recuso me lembrar das coisas erradas que você fez. Deus diz isso, mas por que nós mesmos lembramos isso? Você já percebeu? Quantas vezes a gente carrega em nós coisas do passado, né? Problemas do passado. E aí, o que eu vou dar uma palavra aqui? Assim como você também tem o médico para o seu corpo, você está com dor nos olhos, você vai procurar o oftalmologista, né? Assim, você tem a dorzinha nas costas, a gente vai ficando velho, vai aparecendo. Aí você vai lá, vai procurar o médico ortopedista lá, para isso. Assim também é a sua alma, querido. Existem profissionais de saúde para isso. Tem psicólogo, tem psicanálise, né? Você fala assim, mas isso é pecado? Não é não, querido. Não é não. A gente tem que desmistificar um pouco esse negócio. Profissionais que mexem com o psique, com a alma, é importante, querido. Se você tem algo que já te incomoda há muitos anos, que você veio, né? Mas ainda você carrega, procura um profissional. Até porque o profissional de saúde, ele vai conseguir, preferencialmente recomendo a você, procure um profissional de saúde cristão, temente a Deus, né? Por quê? Porque ele vai conseguir até te ajudar a separar o que é realmente um problema da sua alma mesmo, ou é um problema físico, sabia? Por exemplo, a depressão já é estudos feitos, eu não sou especialista no assunto, mas eu sei que já tem estudos aí, que depressão muitas vezes é causada por problemas no seu sistema endócrino, problemas de hormônio, né? Então, esse tipo de coisa, a pessoa tem que fazer um tratamento hormonal. Não é muitas vezes um problema, por que eu estou angustiado? Não, é porque a pessoa está com problema hormonal.
Então, ela sente sintomas desse tipo, que o profissional de saúde vai detectar e vai falar, não, isso aqui não é um problema psicológico, isso aqui é um problema, você tem que tomar um remédio, um hormônio e vai dar certo. Então, são pessoas capacitadas para isso, né? Você pode ver que na Bíblia, até lembra, Lucas era médico, e Paulo orienta Lucas isso, né, que ele usasse esse dom dele nas cidades que ele passasse, né? Então é importante você entender isso. Tem profissionais capacitados, pessoas que conhecem do assunto, que vão conseguir te orientar, certo? Num caminho, né, que muitas vezes vai cair no âmbito do próprio, da doença mesmo, somática, ok? E também vão te orientar no caso de problemas psicológicos. Então, busque a Deus, mas busque sempre que você puder, e você vê que tem essa necessidade, né? Mas por que a gente fala busque a Deus primeiro? Porque no buscar a Deus, muitas vezes você resolve, sabia? Eu vou falar para você que a maioria das vezes, né? Maioria das vezes você numa intimidade com Deus, Deus te mostra, não faz isso aqui, ó, você vai. Às vezes sabe o que era? Às vezes era só um perdão que você tinha que liberar para alguém, e você, temoso, acha, não, mas eu sei o que eu estou certo, eu que estou certo. O perdão tem uma coisa interessante, querido. O perdão, ele destrava o culpado, trava o culpado e o inocente. Então, quando você libera perdão para alguém que deveria te pedir perdão, você destrava os dois. Então, olha que coisa. Às vezes só está faltando você dar uma... De Deus, Ele fala com você, meu filho, o que está faltando é você liberar. A hora que você liberar esse perdão, você vai ver. Então, tem coisas que você, na sua relação com Deus, na sua intimidade com Deus, resolve. No livro de Reis, o rei Acasias, ele teve um problema de enfermidade, e a Bíblia fala que o rei Acasias buscou primeiro os médicos do que o Senhor, por isso que retardou a cura dele. Porque ele deveria ter feito o contrário. Busca primeiro o Senhor, e aí o Senhor vai te esclarecer. O próprio Deus vai te orientar, sabia? Fala, não, olha, isso aqui, conversa com o médico, procura, ele vai te dar uma direção, né? Até porque Deus nos chama a entender que Ele vai usar o improvável para fazer o provável na sua vida, né? Então, quando você busca a Deus, os esclarecimentos vêm. Na economia de Deus, algumas vezes Ele vai fazer uma coisa mais específica, definir, outras Ele vai te tratar. E nesse ato dele te tratar, é importante um profissional, sim, querido. Busque ao Senhor, mas também peça ajuda profissional, sim, é importante, né? Amém? Pois não, querido, pode falar. Deixa eu pegar o microfone para você. Faz gentileza, Eduardo. Que aí todo mundo ouve a sua pergunta, né? Tudo bem que você está de amarelinho e está todo mundo te vendo, é fácil te identificar, mas não dá para ouvir, né? Pai Senhor, bom dia. Voltando lá atrás, com relação ao que você falou das lembranças, que a gente fica lembrando, muitas vezes, dos nossos erros, você acha, porque também o inimigo, ele é o acusador, né? E pelo fato dele estar vendo que você está buscando a Deus, está querendo se firmar, ele possa estar lançando essas setas para querer te parar. Essa é a pergunta. Sim. Você usou um termo interessante mesmo. Lembra que o diabo ele tem um ministério também. Matar, roubar e destruir, né? Então, à medida que você se aproxima de Deus, ele vai tentar te afastar de Deus, isso é fato. Você sabia que o diabo investe mais nos crentes do que os não crentes? Porque se os não crentes já é dele, ele vai tentar conquistar quem não é. É bem lógico isso, né? Então, quando você começa a caminhar e você tem uma experiência,
a ideia do adversário acusar e te tentar retomar isso, lembrando que o diabo nunca entra na sua mente, ele só te induz. Mas aí você usa a palavra. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, querido, depois que você aceitou o Senhor, não tem mais condenação. O texto, obviamente, está falando disso para aquele que vive na presença de Deus. Se você vive na presença de Deus, não tem mais condenação para você. Condenação só para quando você está longe, você está fora da presença de Deus. Se você está na presença de Deus, você já não tem mais condenação. Então, se o próprio Deus diz que não condena, ninguém tem poder para dizer que condena. Amém? E é isso que você tem que orar, querido. Agora, que vai haver de amigo, de parente, né? Ainda mais se você teve uma vida pregressa mais difícil, vai vir sempre aquele para te convidar, ou para te lembrar, não, agora você é crente, mas duvido que você largou aquele vício. Você fala assim, eu larguei porque não tem mais condenação para mim. Entenda? Então nós temos poder, porque a palavra tem poder. Eu sempre lembro isso aqui, Jesus venceu a tentação do diabo fazendo o quê? Usando a palavra. Nós temos que usar a palavra nos garante que depois que aceitamos ao Senhor, somos nova criatura. Amém? Vai ter problemas? Vai, Jesus também disse isso, né? Mas nós vamos buscar as ferramentas para tratar, né? E nessas ferramentas, busque ao Senhor, busque profissionais também. Amém? Amém, querido? Amém? Bom, como a gente, falando que a alma clama, né, ou seja, precisa de Deus, uma coisa que a sua alma precisa é de liberdade. Isso é fato. A nossa alma ela foi feita para adorar o Senhor em liberdade. Mas existem coisas que nos aprisionam. Por isso, quando a gente fala muitas vezes assim, a gente usa um jargão, às vezes até sem saber o porquê, né? Não, porque o irmão precisa de uma libertação. Libertação porque significa que tem algo aprisionando, né? Ou seja, tem algo impedindo com que ele, a gente pode usar várias palavras, mas que ele flua, rompa, tem várias palavras que definem isso, mas que você tenha uma vida mais ligada com Deus, né? Então, assim, a sua alma, ela busca essa, né, essa liberdade, essa necessidade de estar com Deus, né? Por isso até que Davi, quando no Salmo 142, 7, ele diz assim, tira a minha alma da prisão. Abrindo um parênteses, deixa eu falar uma coisa, você já percebeu que muitas vezes quando fala em angústia, em alma, em tristeza, a gente usa os salmos, e aí você fala assim, olha que paradoxo, mas Davi não era o homem segundo o coração de Deus? Sim ou não? Sim, não é? O próprio Deus fala assim, Davi é o homem segundo o meu coração, mas olha que coisa, Davi fez uma coisa que a alma dele se rompeu nessa relação, que foi o pecado. Davi cometeu um pecado muito grave, né? E esse pecado, você sabe o que é a história de Batseba, não precisa falar os detalhes todos, né? Mas esse pecado atrapalhou muitas coisas na vida de Davi. E mesmo tendo um ministério para ele já indicado por Deus, lembra, Davi não fez um propósito de ir lá e orar, Senhor, eu quero ser rei de Israel. Você viu algum lugar na Bíblia ele falando isso? Senhor, eu quero fazer isso ou fazer aquilo. Não tem. Deus que foi lá e olhou para ele e falou assim, não, eu vou, essa pessoa, eu tenho um trabalho, uma ação, um ministério específico para a vida dele. Mas para ele poder fazer isso, eu vou precisar mudar algumas coisas, tirar ele de um lugar, pôr no outro, né? Porque Deus viu nele um coração sincero, contrito, quebrantado, dependente de Deus. E quando Deus vê isso, ele se sensibiliza. Toda vez que Deus vê alguém cujo coração
tem a necessidade da presença dele, Deus se sensibiliza. Você vai ver isso com várias pessoas na Bíblia, que mesmo com os erros que tiveram, Deus olhava para o coração e via que essa pessoa tinha uma sintonia com ele. Então por isso que Deus chama Davi ao homem segundo o meu coração, porque ele viu que Davi, e quando Davi peca e ele tem ciência do seu pecado, ele se angustia, justamente porque ele sabia que, poxa, Deus me separou, deu um ministério, fez tudo para mim e eu errei assim mesmo. Então por isso que os salmos eles falam muito bem, né, sobre esses pontos da alma, né, que toda pessoa está sujeita. Bom, e aí nós precisamos buscar sair de prisões, né? E aí eu vou falar aqui, a revista cita 3 tipos de prisões, existem outras, tá? Mas a revista cita 3 tipos de prisões para que nós busquemos a libertação da alma dessas prisões, né? E eu vou falar da primeira aqui, que por incrível que pareça ainda é comum, e vou dizer para você, até de pessoas que têm ministérios e que têm de Deus, que é a prisão da amargura, né? Olha que coisa, a amargura em grego, ela aponta para a ideia de uma ferida muito profunda, tá? A palavra significa algo que foi ferido na raiz, no fundo, entende? Então é o seguinte, as amarguras, elas muitas vezes impedem de caminhar de uma forma mais correta, e a amargura é um sentimento complicado, porque ela vem, às vezes você acha que esqueceu, ela volta, é a lembrança de um erro de alguém, de um pai, de um cônjuge, de alguém que errou, ou você que esqueceu de alguém e você não se perdoa, então você vive amargurado, né? Eu quero lembrar aqui da sogra de Ruth, Noemi, né? Noemi se sentiu amargurada, por quê? Porque ela perdeu o marido e perdeu os 2 filhos, né? E ela viveu uma vida de amargura por muitos anos, se afastou da família, se afastou dos amigos, saiu de onde Deus queria que ela estivesse, e mais de 10 anos depois que ela foi se reencontrar com Ruth, que a alma dela ela explica que a alma deixou de ser amargurada, então viveu 10 anos da vida amargurada, por perdas nos trazem a amargura, querido, perca da confiança, né? Perca às vezes de coisas que você achava que estavam sob o seu controle, e depois você descobriu que não estão. A amargura afasta você de Deus, porque a amargura, ela te mói por dentro, ela te remói, e ela atrapalha o seu relacionamento. Aí você vê as coisas que você ouve, né? Você já viu aquele negócio assim? Não, o pai tratava o filho com rispidez, porque o pai dele tratava ele com rispidez, então ele era amargurado com o pai, e aquilo vai andando. Nós temos que buscar o Senhor para que isso não aconteça, né? Ou seja, de vidas que na amargura retransmitem a amargura. Tem pessoas que acham que isso porque é uma coisa hereditária. Não, querido, é você que remoeu. É igual, eu tenho um tio que faleceu, e que na casa, meu tio bebia muito, muito. Sabe que pessoal que bebia muito? E os filhos dele viam ele bebendo muito. Então, quando os filhos começaram a ter uma certa idade, o que eles começaram a praticar? Beber muito. Beber muito, de cair mesmo, de bater em mulher, era terrível. E o pessoal fala, nossa, isso aí é ação do diabo? Realmente é. Mas, que coisa. Aí o filho que não gostava do pai, que o pai bebia, o filho cresce e bebe também, e aí aqui vai embora. Porque a amargura com o pai,
e os meus tios, e meu próprio pai tinha amargura com o pai dele, meu avô foi um homem muito difícil, né? Pergunto a você, o que você pode fazer, querido? Busca o Senhor, querido. Pede direção ao Senhor para retirar a amargura. E detalhe, o Senhor vai tirar. O que está dependendo muitas vezes é de você. A gente fica achando que Deus tem que já subentender os nossos problemas e resolver tudo. A Bíblia diz o seguinte, a Bíblia fala assim, não, me aceita que eu vou te mostrar coisas grandes e ocultas. É assim que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala antes disso? Buscar-me-ei, aquele que me buscar de todo o coração, aí sim eu vou anunciar coisas grandes. Então tem que buscar o Senhor, tem que botar o joelho, tem que pedir a presença dEle, tem que pedir com que Ele transforme. Detalhe, deixar o Senhor transformar a sua vida. Às vezes a gente quer algumas coisas de Deus, e Deus fala assim, querido, você tem que fazer isso. Isso eu não quero fazer não, Senhor. Eu não vou pedir perdão para aquela pessoa, não. Eu não vou falar com aquele cunhado, ou com aquela cunhada, não. Não, eu não vou orar por Beltrano, não, Senhor. Não vou orar por ele, não. Ele não merece a minha oração. Você já viu pessoas falarem, ele não merece a minha oração. Então, se colocar aos pés do Senhor, é deixar Ele te transformar. Só que isso é abrir mão do seu eu, isso não é fácil. Abrir mão do eu, abrir mão da minha razão, das minhas características, não é fácil, é difícil. É complicado. Tem coisas que a gente traz na vida da gente, e que a gente acha, não, eu já sou assim. A gente até brinca aqui que fala que é a síndrome da Gabriela. Eu sou assim, meu pai era assim, meu avô era assim, toda a minha família é assim. Querido, você não tem que ser assim, não. Você tem que ser o que Deus quer para você. E às vezes o que Deus quer para você é coisa diferente do que você é. Você precisa deixar transformar. Eu vou dizer uma coisa para você refletir, até para quem está em casa, porque o povo que está aqui é povo de Deus abençoado já, é todo mundo cheio de unção aqui. Mas, às vezes tem alguém nos ouvindo, não existe evangelho de só vir aqui, levanta a mão, ou aonde você está, e congrega na igreja e tal, agora eu sou um... Não existe evangelho se não tiver transformação do Espírito Santo na sua vida, querido. Isso não é evangelho. Evangelho transforma, evangelho muda, evangelho tira coisa que é ruim e coloca aquilo que é bom, porque Deus para nós só tem pensamentos de paz, planos de bondade, planos de prosperidade. E prosperidade não é dinheiro, prosperidade é ser feliz com o que Deus está te dando aqui nesta terra. É isso que Deus tem para nós, mas nós muitas vezes relutamos e não deixamos Deus romper, tirar essa prisão da amargura, porque somos teimosos, somos pessoas difíceis, não é isso? Então é mais uma ação sua, querido, do que dos outros. A gente gosta de colocar muito nos outros as coisas, os problemas dos outros. Minha fulana é isso. Fulana. Querido, Deus tem algo para você de bom, mas você precisa deixar Ele entrar e ajustar a casa, e ouvir e obedecer. Uma outra prisão, que é muito comum, e aí você vai ver muito na Bíblia sobre isso, é sobre o medo. Medo de perder o emprego, medo de ser rejeitado, medo de adoecer, medo de ser perseguido, medo de tomar atitudes com medo de alguém não concordar com você, Então isso atrapalha muitas vezes. Você tem medo até de conversar com seu pai, com a sua mãe, medo de conversar com a esposa, medo de desabafar, e aí fica um coração cheio de problema, porque não solta, Então, assim, medo, a gente tem medo, e o medo, infelizmente, a gente precisa olhar que nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos deixar de confiar em nós mesmos e confiar no Senhor,
Olha que coisa, você vai ver vários textos da Bíblia que por conta de medo, ações até inusitadas. Olha só, em Êxodo 32, Moisés ficou tão estressado e tão com medo do que Deus ia fazer com o povo, que o próprio Moisés, Senhor, risca meu nome do livro então, porque o medo, o desespero que ele estava naquela hora. Você vai ver Ana quando chora ao Senhor, né? E a minha alma está amargurada, Senhor, estou com medo de não ter filhos, né? É isso que ela queria dizer. Elias, lembra Elias? Foi lá, orou, aquele negócio todo, cai fogo do céu. Aí quando Jezabel manda matar, ele sai correndo, se esconde na montanha. Senhor, eu quero morrer. Não foi assim que ele fez? Medo. Olha que, mas era Elias. Querido, se Elias, que é o cara que orou e caiu fogo do céu, querido, se eu botar uma vela aqui e orar, é capaz de não fazer a vela acender. É sério. Se Elias que teve medo, quanto mais eu e você. Mas a gente tem que lembrar, querido, que diferente da época de Elias, hoje, na carta aos Hebreus fala que hoje, nós temos, para nós, tem coisas melhores que o deles, porque hoje nós temos um Espírito Santo Consolador, que nos dá poder para todas as coisas. Está entendendo? Diferente das ações humanas que se fazia no passado, as ações agora são espirituais. A minha oração pode não fazer acender uma vela, mas a minha oração pode fazer uma pessoa morta espiritualmente reviver. Você entende isso? Que fenomenal! Então o medo é uma coisa que assombrava as pessoas do passado também, né? Olha que coisa, né? Até, não vou nem falar de Jeremias não, porque se você ler o livro de Jeremias inteiro é só reclamação, né? Mas até o apóstolo Paulo ficou desesperado. Você vai ver lá em 2 Coríntios 1:8, né? Que ficaram desesperados. Até Jesus, irmão, a minha alma, Mateus 26, até citei aqui, né? A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus falou isso, querido. Então, querido, vai ter dias que você vai ter medo, vai ter angústia, vai. Mas aí você lembra, não, mas espera aí, eu sou liberto porque tem um Espírito Consolador que habita em mim. É nele que eu vou buscar o meu consolo. Aí lembra de novo, querido, vamos separar as coisas. Existem medos por problemas da alma, sim, mas também existem medos que são provenientes de doenças, tá? Então também tem que ser tratados. Falta de hormônio causa coisas em você que é complicado, coisas que você não entende, né? Síndrome do pânico, ansiedade, que é um dos maus do século, né? Ansiedade, né? Muitas vezes são causadas por problemas hormonais. Você vê que é uma coisa interessante, existe a ansiedade, que a ansiedade por si só, ela não é ruim, ela é algo do seu organismo que te ajuda a reagir para algumas coisas. Querido, você não pode ter medo de nada, senão se a gente não tivesse o medo para controlar, a pessoa vai lá, sobe no prédio, fica na beirinha do prédio, olha para baixo, não tem medo não. Se você tem medo, você faz o quê? Você se afasta, né? Porque a tendência é você preservar a sua vida. Irmãos, eu não consigo, nem se eu estiver lá no alto da laje fazer, eu não consigo. Tem gente que consegue. E para mim, o cara que fica lá andando no beiral da laje é maluco, né? Eu não consigo fazer isso. Mas são coisas do seu organismo para te preservar. Vai ter momentos de ansiedade, quando você vai fazer aquela prova, né? Você fica ansioso, estuda, pensa, né? Dia do casamento, vai ter aqueles, né? Você também fica ansioso, aquele negócio todo. Mas são coisas normais. Agora, tem ansiedade que é problema mesmo, um problema que precisa ser tratado, né? E também a gente tem que separar as coisas. A gente tem que tomar cuidado para não espiritualizar tudo. A gente busca o Senhor e o Senhor vai nos direcionar. Não, isso aqui é espiritual, eu vou dar um jeito, eu vou tratar. Não, isso aqui você precisa buscar um profissional. O próprio Deus, Ele vai colocar isso em ordem na sua vida. Deus nunca causa confusão, querido. A gente que confunde as coisas, né? Você vê como teve personagens aqui, né? E aí também sobre a depressão.
Olha que coisa, né? A depressão, foi muito confundida no passado. Eu estava até comentando com os professores ontem, eu vi umas reportagens, isso de anos atrás, né? 30, 40 anos atrás, acho. Você vê como é que era o tratamento de certas doenças. Os médicos não sabiam o que era uma depressão, o que era síndrome do pânico, eles não tinham essa noção. Então, tinham tratamentos que eram assim meio... e um dos que eu vi lá, a pessoa ficava numa banheira de gelo, cheia de gelo, para tratar depressão, querido. Hoje é um negócio totalmente sem noção, né? Mas naquela era o que tinha, porque o ser humano não entendia. A gente fala hoje que a depressão é o mal do século, mas também a gente tem mais informação sobre isso. A gente já não é daquela época que quando a pessoa tinha depressão, vinha um pastor, botava a mão na cabeça dela e mandava o capeta embora, né? Hoje a gente sabe o que é, o que não é as coisas. A gente consegue separar, tem muita informação. Mas ainda assim é difícil, a gente se condena. E detalhe, quando alguém da sua casa tem depressão, você fica assim, não, é só orar, isso aí não é falta de Deus. Você não está indo na igreja, não é assim que você faz? Quando alguém, às vezes não é isso não, querido. Às vezes vir na igreja não é o problema pode até ser falta de Deus, mas não ligar falta de Deus com a vir na igreja, são coisas distintas, mas muitas vezes você precisa entender, compreender as pessoas, se colocar no lugar das pessoas, ver, não, isso aqui realmente é difícil, mas nós precisamos entender, separar, que tem coisas que Deus, ele age, ele muda, sim, você vai ver lá em Isaías 43, 18, para nós esquecermos o passado. E, como eu falei, às vezes a gente se remói muito no passado, e você precisa orar ao Senhor para o Senhor te fazer esquecer do passado. Quando isso não é fácil, procura uma ajuda, um profissional, que ele vai te dar dicas, como fazer isso, que às vezes são coisas simples, para você ter que esquecer o passado, e principalmente lembrar que o Pai Todo-Poderoso, Ele já esqueceu o seu passado, querido. Então esqueça também, pede ao Senhor direção, para você sair da sua mente. Ah, mas fulano me fez isso, me fez aquilo, fulano me roubou, fulano traiu, fulano não sei o que, querido. Eu sei, é difícil, mas o que é difícil para nós, para Deus, é totalmente possível, porque Ele é o Deus do impossível. Eu tive um testemunho recente agora, quer falar? Pensei que você já ia me cortar o horário, você que eu estou no horário. Não. Quando ele senta na frente, vocês já sabem que é porque está dando o horário de acabar. Hoje você tem um tempo extra aí, que a lição é então, mais... até 11 horas hoje, beleza. Não, é aquele versículo, que o próprio Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E muitas das vezes a gente que vai lá e busca e traz de volta. Como é que o ser humano é terrível, né? É isso mesmo. A gente vai lá com a vara de pescar e pesca de novo o que Deus lançou lá no mar do esquecimento, E aí você vê, irmãos, essa outra coisa, que também nos ajuda a sair da depressão. Muitas vezes nós esperamos recompensa dos outros. Você já percebeu isso? Às vezes a mãe ama o filho, aí o filho é aquele cara todo desleixado, e adolescente, então é um problema. Aí a mãe até ama, meu filho não me ama, mas eu não sei o que. Não, a gente fica esperando coisas dos outros. E a Bíblia nos mostra, querido, a gente amar ao próximo sem esperar recompensa. Dá uma olhadinha depois em Romanos 12. A gente fica esperando, querido, se Jesus fosse esperar recompensa de nós, pelo amor dele, estava todo mundo condenado, querido. É justamente pelo fato dele não esperar recompensa. Por isso que ele fala assim, ele busca adoradores que o amam em espírito e em verdade. Ou seja, que o amam independente do que ele fez, independente do que ele te deu. Eu amo Jesus porque ele me deu um marido bonito e me deu uma casa nova. Eu amo Jesus porque ele me deu uma família linda. Não, querido, você ama Jesus independente se ele te deu nada. Se ele não te dá nada, você tem que amar Jesus da mesma forma.
entendeu? E pode ser que o nada nessa vida é muito maior, né, do que é muito ínfimo comparado com o que lá tem, que lá vai ser muito maior, entendeu? Tem pessoas que a gente não sabe os mistérios de Deus, querido, não sabe. Tem pessoas que não têm temor a Deus nenhum e tem uma vida financeira que é um fenômeno. E tem gente que é a pessoa do altar, se você bota a mão nela, é capaz de você queimar a mão, porque a pessoa é cheia do óleo do Espírito, né? Mas a pessoa não tem financeiramente nada. E é mais feliz do que o outro que tem. São os mistérios de Deus, querido. Porque a felicidade nossa não está no que nós conquistamos, mas sim o que Deus conquistou em nós. Você entende isso? A gente vive buscando conquista, mas procura Deus conquistar você. Procura deixar Deus entrar na sua vida e conquistar a sua alma, né? Jesus foi até meio pesado quando alguém comentou com ele sobre vida. Ele falou assim, olha, fez aquela parábola do homem que juntou os celeiros. Ele falou assim, ó, louco, o dia pedirão a tua alma, e aí? O que vai acontecer? Então, o que Jesus estava querendo dizer não é que era para você não juntar bens aqui, não é isso. Jesus estava querendo dizer o seguinte, que existe a ênfase no seu coração. Você pode até ser uma pessoa economicamente organizada, guarda um dinheirinho todo mês, né? Uma pessoa que tem uma vida financeira equilibrada. Claro, você pode ser, isso é recomendável, ok? Isso é saudável. Porque também não adianta você ser um servo de Deus que ora todo dia, mas nome sujo do SPC. Você não pode ver o número de São Paulo te ligando que você acha que é cobrança. A minha filha tem o número dela, é de São Paulo, porque ela estuda lá. Se a pessoa toda vez ligar o telefone, estão me cobrando, é minha filha. Mas você entende? Tem gente que, rapaz, se bater alguém no portão, você tem medo, se vem alguém me cobrar, né? Você não pode viver assim, isso também está errado, querido, isso também vai te gerar problemas, né? Então você tem que ser equilibrado, você tem as coisas dessa vida, mas o seu coração, ele está no Senhor, porque você está buscando primeiro o reino, as outras, e detalhe, buscar o reino, tem gente que acha que buscar o reino é só vir na igreja, não, porque buscar o reino é você colocar seu joelho no chão e ler a palavra, orar ao Senhor, agir em amor ao próximo. É o reino todo dia, as outras coisas Deus vai colocando, né? E tem coisa que Deus vai colocando que você também vai organizar, não é porque Deus vai te dando as coisas também que você vai tratar relaxadamente, não, né? Então, a depressão, ela é muito resultante, aí como eu falar, existe a depressão doença, por favor, separa isso, depressão doença é outra coisa, mas existe a depressão por problemas provenientes da própria alma, problemas que muitas vezes você mesmo não cuida, você mesmo não trata. Deus quer resolver o problema na sua vida, Deus te direciona para você resolver, mas você não resolve porque você é teimoso, e aí algumas coisas acontecem, né? Então é importante a gente entender essa ação de Deus na nossa vida, né? Para que a gente possa ter um equilíbrio. Aí detalhe que eu vou falar que assim, às vezes a gente fala, a sua alma, vou dizer uma coisa para você, a sua alma ela é insaciável, sabia? Das coisas de Deus na sua vida, ela é insaciável. E cabe a você, né, ter esse equilíbrio de saber o que a sua alma realmente está precisando. Está precisando de Deus, então enche ela de Deus. E aí, enchendo ela de Deus, as outras coisas você vai começar a perceber o que vai estar se ajustando, né? Porque quando você se enche de Deus, você não tem espaço para certas coisas, entendeu? Então, se você está cheio de Deus, você não vai ter espaço para amargura, você não vai ter espaço para depressão. De novo, hein? Depressão não é a doença que eu estou falando, né? E outras coisas mais. Entendeu? Você precisa estar, porque a sua alma vai sempre pedir alguma coisa. E eu vou dizer para você uma coisa, existe uma palavra, que a gente já até falou isso aqui uma vez, sobre ambição. Ter ambição zero também é errado, querido. Você precisa ter algum grau de ambição. Você tem que ser uma pessoa que você quer ir para frente. Você tem que querer o melhor.
que quer o melhor para sua esposa, quer o melhor para o seu esposo, quer o melhor para o seu filho. Você não pode ser aquela pessoa que passou 10 anos e você não deu uma pinturinha na casa. As paredes estão cheias de mofo. A gente não consegue nem ir na casa de uma pessoa assim, que é até difícil. Mas às vezes a pessoa tem até condição, mas não faz. Por quê? Porque lá deixando. Você não pode ser essa pessoa que vai deixando, vai largando. Não pode, você tem que ser uma pessoa equilibrada, que você tem que ter um grau de ambição. E o grau de ambição, você não precisa ser rico, não, mas coloca as coisas em ordem, coloca as coisas organizadas, coloca as coisas no lugar, tem um negócio que está errado, conserta, viu que tem um negócio que precisa de um ajuste, ajusta. Não deixa o negócio para lá, porque senão fica complicado. Aí você vai viver uma vida que você largou, e aí as pessoas começam a ver que você é uma pessoa desleixada. Eu vou dizer uma coisa para os homens: mulher não gosta de homem relaxado, tá bom? Mulher não gosta de homem desleixado, deixa tudo para lá. Mulher gosta que, se viu a lâmpada para trocar, quem tem que trocar é você, marido. Não é esperar a mulher olhar a lâmpada. Tudo bem que às vezes você pode até não ver, porque a correria, mas a lâmpada, é você que tem que correr atrás da lâmpada para trocar. Tem coisas que você tem que saber fazer. Eu tenho uma raiva de homem que não tem nenhuma ferramenta em casa, pelo amor de Deus, gente, você tem que ter. Homem sem chave de fenda, para mim é complicado, viu? Isso aí, tem que ter ferramenta em casa, o homem tem que ter caixa de ferramenta, furadeira, Eu não sei se mas eu sou simpatizante. Eu gosto de ferramenta, que é um negócio de doido. Se eu puder ter mais de uma, eu gosto muito. Às vezes eu nem uso, irmão. Eu tenho ferramenta que eu nunca usei, mas eu achei tão legal aquele negócio, eu comprei. Mas é legal, Tem algumas coisas, mas você tem que ter uma fita isolante. Você pode ser no seu expert do mundo, mas a maior raiva que eu tenho é quando o cara me entrega um papel assim para minha mulher: marido de aluguel. Sai fora, marido sou eu. Oi, bagunça é essa? Eu estou brincando aqui, mas é verdade que a gente precisa colocar no lugar as coisas, Eu vou falar das mulheres não, porque senão eu vou falar que eu sou machista, mas a mulher que não sabe fazer arroz também é complicado, Pelo menos um arrozinho, irmã, poxa, até eu que não sei fazer nada direito, eu sei fazer um arroz, meu arroz é igual ao do Vaticano, é o Papa, mas funciona, mas dá para comer, mas fazer um arrozinho, irmã, misericórdia, Tem que ter. Tem que ter um arrozinho, Eu estou brincando assim, mas não é só a função da mulher, não. Você também tem que saber fazer. É que a gente também é cabeçudo, e não faz. Mas, enfim, e para a gente fechar essa ideia, justamente a aula é para trazer à tona algumas coisas, que a nossa alma, querido, ela talvez eu digo para você que é o teco mais complexo que tem a alma. Sabe por quê? Porque o corpo, você vai ao médico lá, o médico bota, olha o diagnóstico, isso aqui, tal. Às vezes você vai fazer uma cirurgia, só dá um remendo aqui, um negócio aqui, está tudo certo. Mas a alma é um negócio complicado. Você pergunta para o psicólogo, ele trata duas pessoas que moram no mesmo lugar, na mesma casa, viveram sob o mesmo pai, e os tratamentos são totalmente diferentes. Porque a nossa alma é uma esponja, então ela absorve, algumas absorvem mais do que as outras. Você já viu quando você vai no supermercado e a sua mulher te pede para comprar esponja para limpar a louça? Obviamente você faz como eu, compra a mais barata. Só que quando chega em casa, aquela mais barata não lava nada, sabe que você fica passando e não lava nada? Mas você compra aquela da marca boa, que se você só dá um pingo do detergente, ela dá aquela, não é assim? A mesma coisa é eu e você. Tem gente que qualquer coisinha absorve. Tem gente que você já fala, e a pessoa não anda, entendeu? Então, são os graus da esponja. Tem gente que absorve mais do que o outro. A nossa alma é uma grande esponja, que você vai absorver coisas no decorrer da sua vida. Cabe a você, em alguns momentos, pedir ao Senhor para lavar a esponja, querido. Você já viu quando você usa aquela esponja várias vezes na pia, chega um momento que ela já não dá mais, Você tem que botar uma esponja nova. Tem coisas que você vai ter que pedir a Deus: Senhor, dá uma renovada na minha alma aqui, porque está muito sujo o negócio, está complicado.
eu absorvi demais, deixei isso entrar na minha vida. Vou usar o termo que a gente usa aí nos cursos aí, né? Delegalidade entrou, mas agora o Senhor vai ter que me ajudar a tirar isso aí, porque está complicado. E o Senhor vai ajudar aqui, o Senhor vai te dar direção, o Senhor vai dar entendimento, mas a sua alma sempre vai clamar, sempre vai pedir para alguma coisa, sempre vai pedir uma melhoria, sempre vai pedir alguma coisa, e às vezes a gente só não sabe que melhoria é essa, então a gente pede ao Senhor, para o Senhor nos alcançar. Amém? Alguma pergunta aí? Ajuda aí. Alguém tem alguma pergunta? Tem, todo mundo já, se está todo mundo sabendo, então eu vou escolher alguém para fazer uma pergunta. Que aí rapidinho vai aparecer alguma pergunta aí. Mas amém então, irmãos? Deu para entender? O objetivo de hoje, dessa aula, pede ao Senhor, Senhor, a minha alma está clamando, Senhor, me ajuda a entender quais são os problemas que a minha alma tem, me ajuda a resolver, me direciona, o que eu precisar fazer, eu vou fazer, mas tem coisas que o Espírito Santo que vai fazer, aí você vai pedir direção para ele vai fazer. Amém? Glória a Deus, então, que o Senhor abençoe cada um de nós, né, que possamos buscar sempre, com que venhamos na presença do Senhor, sempre com uma alma, como diz o pessoal da academia, sarada, né? Uma alma sarada, é uma alma livre, né? Curada dos intempéries aí, dos medos, né? E que possamos estar caminhando sempre em prol ao reino, em prol à direção do Senhor. Amém? Pastor Carlos Lima, sua presença é requisitada neste altar. Glória a Deus.